Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a esse culto de Santa Ceia em louvor a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero aproveitar e saudar toda a nossa irmandade essa noite com a santa paz de Deus. Nós assistimos o culto de manhã e vimos as explicações que o nosso querido irmão N deu para todos nós sobre a Santa Ceia. É muito importante que nós consideremos todas essas informações, esses conselhos, e que nesse culto nós estejamos com o coração aberto para o Senhor, pedindo a Deus que nos encha do seu Espírito Santo, da sua presença, da sua graça, e que não nos falte
a sua virtude, não falte em nós um coração contrito para servir a Deus. É importante que toda a Irmandade participe da Santa Ceia e que permita a Deus que você e eu, todos nós, possamos ser tocados por esse amor tão maravilhoso do Senhor pelas nossas almas. Cantem os hinos, façam as orações junto de nós. É um culto um pouquinho diferente, mas vamos fazer de tudo para que ele seja bem sucinto, para não cansar a nossa Irmandade. Tá bem? Podem mandando também os seus pedidos de oração, claro, para serem apresentados a Deus. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 396. Glória a Deus. Senhor, reúne-nos aqui, a fim de tua morte lembrar, partindo Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos louvar a Deus com o cântico 27612. Os irmãos vão mandando os pedidos de oração. Em seguida, após esse hino, nós vamos orar e apresentaremos todos os pedidos nas mãos do Senhor. Então, podem mandando aí através da live os seus pedidos de oração. 276. Oh
sofreu tendo calma, para que o homem pudesse viver. Só Jesus Cristo subiu ao altar, onde a si mesmo foi se oferecer. Em holocausto a Deus para cumprir todo o seu querer. Da cruz Jesus foi então retirado e sepultado no seio da terra. Após 3 dias foi ressuscitado, pois não pôde a morte reter, tendo descido um anjo dos céus. Não se puderam os guardas suster. Apareceu Jesus nos céus, disse-me dado todo poder. Glória a Deus, louvado seja Deus, irmãos e irmãs. Agora nós vamos buscar a presença do Senhor em santa oração. Tem chegado até nós pedidos de orações por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e os testemunhados que estão rogando as nossas orações. Vamos orar por toda a nossa irmandade aqui no Brasil, vários irmãos do Nordeste, do Sul, aqui da região Sudeste, do Norte, irmãos e de outras várias regiões do país que estão nesse momento ligados pelo Santo Culto, cultuando junto de nós nesse momento de Santa Ceia. Irmãos também na Europa, aqui na América Latina, enfim, em outras várias localidades que estão acompanhando o Santo Culto. Vamos orar por todos, apresentar todos os pedidos de oração que estão sendo feitos, menções aí através dos comentários na live. O culto é transmitido simultaneamente pelo Facebook e também pelo YouTube. Então, os irmãos podem assistir na plataforma que mais lhe convier, que melhor lhes convier. No YouTube melhor, porque já é uma plataforma de vídeo. Os irmãos terão mais qualidade de som e de imagem. A gente pede sempre aos irmãos que compartilhem a live, que avise a nossa irmandade que nós estamos no ar e que curtam o vídeo, dê um like no vídeo, para que mais vidas possam ser alcançadas. Tá bom, irmãos? A nossa única intenção é levar o Evangelho de Cristo para todos quantos for possível levar. Vamos apresentar a Deus o culto e pediremos que o Senhor também nos mande do céu a sua santa e bendita palavra. Todos juntos, em comunhão, em nome do Senhor Jesus, oremos a Deus. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Eterno Deus e nosso Pai que habitas no céu, nós estamos diante da Tua presença com o nosso joelho curvado para render graças ao Senhor pelo perdão das nossas faltas, pela vida eterna em glória que o Senhor nos promete. Sem tudo, formos fiéis a Ti até o fim dos nossos dias. Senhor, Te damos graças, porque a Tua palavra tem estado sobre nós como um escudo, Senhor, nos protegendo dos males, das astutas ciladas do adversário contra a nossa vida. Senhor eterno, não tem faltado em nós a Tua graça, o Teu amor e a luz do Teu Espírito Santo, para que nós em todo tempo estejamos ligados, ó Deus, numa comunhão santa e perene junto a Ti. O Teu povo tem clamado, orado,
e buscado conforto em Deus por todas as coisas, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, queremos apresentar nas tuas mãos os pedidos de oração da nossa irmandade. Todos os que estão clamando é porque confiam no Senhor, estão esperando que as portas se abram a Deus no momento certo, para que o teu nome também seja glorificado. Ó Deus maravilhoso, oramos pelas famílias, oramos pelos jovens, pelos de mais idade, que, Senhor, clamam junto de nós, esperando que o Senhor abra-lhes portas, deem a eles curas e libertações, naquilo que esperam, ó Deus, das tuas mãos. Pai eterno, santo e justo, que nesta noite o teu Espírito Santo possa invadir os nossos corações e que nós tenhamos, Senhor, a certeza de que não estamos sozinhos, mas estaremos sempre acompanhados pelo Senhor. Pai eterno e justo, vem visitar, Senhor, os nossos corações com a tua presença, visitar a nossa alma, abrir o nosso entendimento para melhor fazermos a tua vontade nessa terra. Nessa noite, manda-nos do céu a tua santa palavra e fala conosco, Senhor, ilumina o nosso coração para que nós creiamos na tua palavra e não venhamos, Senhor, duvidar em momento algum, nem deixar que nada contrário venha tirar a nossa paz e a nossa alegria de servir ao Senhor. Ó Senhor maravilhoso, onde estiver um dos teus pequeninos clamando nesse momento, um dos teus filhos e filhas, que possam ser, Senhor, atendidos pelo Senhor, que possam ser visitados pelo Senhor através dessa oração. Prepara os nossos corações para participarmos da Santa Ceia, limpa o nosso coração de toda mágoa, de todo rancor, para que não carreguemos, Senhor, em nós sentimentos ruins, mas possamos em todo tempo dar um fiel testemunho a Deus e muito mais, estar ligados na comunhão da Tua Igreja Santa. Nos fortalece e ministre em nós a Tua boa vontade. Nós cremos, Senhor, que a Tua palavra é aquela que nos libertará de todo o mal e de toda a cilada do adversário. Nós pedimos as Tuas bênçãos e agradecemos por elas, no nome do Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Bem, amados irmãos, deixa eu passar para os irmãos aqui algumas informações a respeito das transmissões dos santos cultos. Então, são feitos todos os dias às 20 horas e hoje, aos domingos, é feito em 2 horários. Às 10 da manhã, que foi o irmão N que atendeu o culto para nós, e agora esse culto da noite. Às terças-feiras também em 2 horários, às 14 e às 8 da noite. E nos demais dias, às 8 horas da noite. Os irmãos verão aqui na tela um QR Code, que é para a Irmandade poder entrar em contato conosco através do WhatsApp, o quanto quiser. Escaneie com seu celular e entre em contato conosco. Para nós vai ser uma alegria receber os irmãos, poder dar mais informações naquilo que vocês precisarem. Tá bom? Então é só escanear esse QR Code e falar conosco. O clamor da madrugada são realizados de segunda para terça, de quarta para quinta e de quinta para sexta, tá bom? E de sexta para sábado. Então, de segunda para terça, de quarta para quinta e de sexta para sábado, tá bom? São realizados os clamores da madrugada, às 15 para as 3 da manhã. A gente vai avisando no grupo, os irmãos podem chamar nesse WhatsApp e pedir para adicionar no grupo do WhatsApp, que a gente coloca os irmãos, para que vocês possam ter todas as informações que forem necessárias para o acompanhamento do culto. A gente pede sempre para vocês darem um like aí no vídeo, que está sendo transmitido pelo YouTube e pelo Face, que ele é mais divulgado, alcança mais vidas. Nós temos vídeos aqui do canal que tem mais de 130 mil acessos já. Então pedimos aos irmãos que ajudem a divulgação da Palavra de Deus para que a gente alcance mais vidas. No YouTube, CCA Alphaville Lives, no Facebook, CCA Alphaville, tá bom? Então, estamos sempre à disposição. Para a região de Sorocaba, temos a página da CCA Sorocaba. No próximo dia 30/8, às 19h30, Deus me dará graça de atender um santo batismo aí em Sorocaba, junto da Irmandade dessa congregação. Está sendo construída uma congregação muito grande, muito bonita, que Deus nos está preparando aí em Sorocaba. Deus me dará graça de estar com vocês, com a ajuda de Deus, dia 30 de agosto, agora é um domingo, às 19h30. Acho que de aviso é só, né, irmão Bruno? Dia 23,
domingo também, às 16h, haverá ensaio geral de música na congregação de Itapevi. Tá bom? Lá já está aberta a igreja parcialmente, os cultos são realizados lá às terças, às 20 horas, e aos domingos, às 18h30. Nesse dia 23, antes do culto, vai ter um ensaio geral com todos os músicos, os irmãos estão convidados. Vamos aguardar que Deus nos mande do céu a sua santa palavra. Deus seja louvado. Amém. Será que é o meu ou é o seu que eu estou fazendo? O meu? Vou tirar dela então. Santo Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra no Santo Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do versículo 17 em diante. Evangelho de Marcos 10, dos versículos 17 ao 31. No título diz: O jovem rico. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. E lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Até aqui Deus nos dá, irmãos. Amém. Amados irmãos, como nós ouvimos o conselho hoje pela manhã no Santo Culto, Deus me dá de reiterar as palavras do nosso querido irmão Eni, de dizer aos irmãos que esse é um momento de reflexão, de pensar, de avaliar a nossa vida e aquilo que ela tem sido feito, o que tem sido feito dela por nós. Nós bem sabemos que os dias são de grandes aflições, temores e preocupações a toda a igreja. E que é impossível que não sejamos influenciados por essa onda de coisas ruins que a terra vem passando, que o mundo vem passando por uma grande mutação, uma grande transformação. Transformação essa que interfere no nosso psicológico, agora efetivamente tem interferido na nossa saúde com a pandemia,
no nosso comportamento e fatalmente também na nossa fé, no nosso crer, na nossa crença. Quando nós achamos conhecer o Evangelho, nós temos aquela plena convicção da nossa fé, da nossa crença e daquilo que o Evangelho representa para nós. Ainda posso dizer aos irmãos com franqueza e com ousadia de espírito, garanto-vos que nenhum de nós conhece o suficiente para que não possa conhecer ainda um pouco mais. E vou mais além, digo aos irmãos que até na nossa concepção de fé, naquilo que acreditamos ser fé genuína de Jesus Cristo para o seu povo, ainda assim, conhecemos muito pouco sobre nós mesmos. É o caso desse mancebo rico, desse jovem que guardava os mandamentos, que tinha então uma vida reta diante de Deus e achava com isso estar salvo. Todavia, pela sua fragilidade de homem, de ser humano fraco que era, como nós somos, ele achou por bem de sentir-se aprovado pelo Senhor por aquelas ações. Que Deus então o confirmasse dizendo, olha, muito bom na pessoa de Jesus, claro, tudo isso que você faz está ótimo para você adquirir a salvação. Mas digo aos irmãos, é o que a palavra fala, e servindo a Deus, ainda queremos dizer, servo inútil eu sou, Senhor. Ninguém faz o suficiente para Deus, nunca, irmãos. Jamais seremos capazes de retribuir o seu amor, a sua graça, a sua virtude, a sua misericórdia que são derramados sobre a nossa vida, queridos. Mas sempre podemos melhorar. E esse jovem então disse, Senhor, tudo isso que tu me tens aconselhado, que tens me dado como diretriz, eu tenho feito. Mas então o Senhor, para mostrar a ele e mostrar aos demais que nós sempre seremos dependentes da misericórdia de Deus, o Senhor vai e diz, então ótimo, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Tudo, deixa tudo por amor de mim e segue-me. A palavra aqui nos relata que ele saiu entristecido porque ele tinha muitas riquezas. Ele tinha o seu tesouro aqui na terra. Irmãos, a intenção do Senhor não foi com isso reprovar e dizer, está vendo? Então você não vai ter a vida eterna. Porque nós não andamos com o Mestre. Eu não andei com Jesus. Não vi as obras que ele fez. Mas creio na minha salvação. E sei que os irmãos também creem. Então não era essa a questão. Porque foram 12 que andaram com ele. E outros mais que os acompanhou. E os acompanharam. Mas uma grande multidão, que não dá para mensurar os irmãos, creu no Senhor e receberão salvação, evidente. Então a questão não era andar com o Senhor, você deixar tudo para andar com o Senhor, porque seria até uma atitude um tanto quanto egoísta da parte do Senhor. Não era essa a questão. A questão era mostrar que haviam coisas que prendiam aquele jovem ainda nesse mundo material. Que por mais que ele almejasse a vida eterna, e Deus o amou, diz a palavra aqui, que o Senhor o amou, veja. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou, ele disse, falta-te uma coisa. Vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. Então o Senhor não aborreceu, o Senhor o amou. Não estava reprovando, estava aprovando as suas atitudes, porque nós poderíamos avaliá-lo por aquilo que ele estava falando, mas o Senhor conhecia o que estava no seu coração e o amou, era verdade, ele era uma pessoa reta. Mas irmãos, nós vivemos a nossa vida aqui como se fôssemos ficar aqui para sempre, irmãos. Como se fôssemos ter a eternidade aqui nessa terra. E nós devemos nos lembrar que o nosso reino, que a nossa herança, o nosso tesouro não está aqui, está lá na glória de Deus. E só quando nos lembrarmos disso, o Evangelho fará sentido na nossa vida. Só quando nos lembrarmos disso, terá um significado a fé para nós. Mas não só nos lembrarmos, nos conscientizarmos, crermos de todo o coração que nós estamos aqui por um curto espaço de tempo.
E essa noite nós vamos celebrar a Santa Ceia, amados, trazendo no coração de toda a igreja essa lembrança, no coração de toda a igreja de Deus, essa certeza, esse cuidado do Senhor, para lembrarmos-nos, amados irmãos, que nós estamos aqui por um curto espaço de tempo, mas que o Senhor quer preparar para nós uma morada eterna no reino da sua glória. Vou dizer uma coisa aos irmãos, e cada um absorva da maneira que Deus se puser no coração. É muito sério isso que eu vou dizer aos irmãos. Às vezes, nós deixamos de participar da Santa Ceia, porque há no nosso coração alguma mágoa, alguma coisa que precisa ser acertada, e faltou em nós força de acertar, faltou em nós força de colocar as coisas no lugar. É natural, irmãos, todos nós somos falhos, todos nós somos errantes. Então deixamos de participar da Santa Ceia. Eu não vou participar, Senhor, porque eu não quero me condenar, eu não quero me achar reprovado diante de Ti. É um bom desejo. É um bom desejo. Mas vou dizer uma coisa aos irmãos. Estando com o nosso coração manchado, é a luz da palavra, não é o irmão Rodrigo, não é a CCA, é a palavra. Estando com o nosso coração manchado, se porventura os nossos dias forem contados, eu quero te perguntar, você tem a certeza da salvação? Você não deve limpar o teu coração só por ocasião da Santa Ceia. Você deve estar com o teu coração limpo, e eu, em todo momento, porque nós não sabemos o dia nem a hora que o Filho do Homem vem buscar a sua igreja. Nós estamos de prontidão, como a parábola das virgens. 5 loucas e 5 prudentes. 5 adormeceram, e todas as 10 adormeceram, mas só 5 tinham azeite para suas lamparinas, para esperar o tempo que fosse necessário. Que eu sei que tem azeite no nosso coração, eu sei. Mas para manter a nossa lâmpada acesa até quando? Até amanhã? Semana que vem? Até agora? Ou a sua lâmpada só se acende na hora do culto? Irmãos, o tempo é de conversão a Deus. E nos esquecermos dessas coisas terrenas, dinheiro, carro, poder, fama, inteligência, beleza, força nos braços, irmãos, tudo isso vai passar. A Miss Universo das mais antigas, agora já é uma senhora, se é que está viva. A Aero Willis era carro do presidente. Quem tem um Aero Willis está nos ferro velho aí, juntando traço, não serve para mais nada. Cuidado, irmãos. Cuidado. Nós estamos materializando o reino de Deus, não no sentido de crença, que seria muito bom, eu vejo o céu por fé, isso é maravilhoso, mas colocando matéria humana no reino de Deus, como se o nosso reinado fosse aqui. E esse culto, e a palavra, e as nossas intenções são, acima de tudo, de pregar o reino de Deus para a igreja. E não enganar a irmandade, achar que de qualquer jeito nós vamos entrar no céu. Irmão, se a pessoa que está longe de você, isso, irmãos, acaba sendo um pouco de demagogia. Eu vou até lá, o irmão Bruno, vou pedir perdão para ele. Irmão, muitas vezes, isso não passa de uma grande encenação. Perdoe, irmãos, é a palavra que Deus dá. Para que nós participemos da Santa Ceia de coração limpo. Sabe o que você faz? Nessa oração que nós vamos fazer pelo pão e pelo cálice, humilha-te até o pó diante de Deus e limpa o teu coração. Glória a Jesus, aleluia. Limpa o teu coração e tira de você tudo que não louva a Deus. Tudo que é entulho, tudo que é pensamento ruim, tudo que é rancor. Às vezes a pessoa com que você teve uma diferença nem merece perdão. Mas eu te convido a pensar que você merece ter paz. Receba a santa paz de Deus em nome do Senhor Jesus. Passa essa Santa Ceia, passa a próxima, daqui a pouco vai passar a tua vida, e o adversário vai ter montoado um monte de brasa sobre a tua cabeça, e o que vai ser da tua alma, e o que vai ser dos teus filhos. E quando você precisar clamar, chamar pelo sangue do Senhor Jesus, será que você terá condições de ser atendido? Mas nós vivemos, irmãos, de aparências. Nós vivemos de mostrar para os outros que nós estamos bem. Irmão, ainda que ninguém ache que você está bem, sinta-se bem consigo mesmo, em paz com a sua consciência. Hoje ouça a palavra de Deus e deixe os tesouros terrenos, como foi aconselhado esse jovem. Não sabemos que fim deu. Ele saiu triste e foi embora, porque ele se viu incapaz de deixar todas as suas riquezas. Irmãos, amados irmãos, será que há alguém entre nós que seria hipócrita o suficiente para dizer, eu não me importo com riquezas materiais?
Eu não me importo, irmão, entre andar de a pé e andar de Ferrari, eu não me importo, eu ando de a pé. Ô, irmão, a quem você quer enganar? Não tem problema nenhum. Nós temos zelo pelas coisas que Deus nos deu. A palavra diz, é lícito em Eclesiastes, é lícito gozar os bens que Deus deu, mas esses não podem satisfazer a alma. Nós não podemos esquecer do Senhor. Cuida do que você tem, zela com carinho, com amor, com cuidado, não tem problema nenhum. O ruim é quando nós transferimos a nossa fé, transferimos a nossa adoração, transferimos a nossa devoção para essas coisas, e não só para as coisas materiais. Quando alguém ama mais um filho do que a Deus, uma esposa ou esposo, está cometendo idolatria da mesma forma. Constituiu para si um Deus. Então, irmãos, hoje o Senhor vem pedir a todos nós que perdoemos, que recebamos os pedidos de perdão, que façamos uma limpeza no nosso coração. Irmão Rodrigo, mas falta alguns minutos para nós participarmos da Santa Ceia. Não importa, faz agora. Se você não se preparou para a Santa Ceia, pega um pouquinho de água, um pedacinho de pão que você tem na sua casa, mas com esse gesto, acaba com esse ciclo de rancor da sua vida, da sua alma. Tire essa amargura do teu coração, limpa o teu coração, para que a presença de Deus possa te invadir. Lembra-te que Deus não põe água limpa em vaso sujo. Irmãos, não é uma palavra de doutrina, não é uma palavra de repreensão, é uma palavra de grande amor de Deus, deixa esse personagem de encenações, de tentar mostrar para os outros aquilo que você sabe que você não é. Nós somos fracos, irmãos, pequenos. Reconheça hoje a sua total dependência de Deus, e o Espírito Santo que fala contigo limpará os teus caminhos e te dará um futuro maravilhoso. Aqui o Senhor dizia, não há ninguém que, deixando todas as coisas, eu não abençoarei aqui nessa vida ainda, que não receba 100 vezes tanto. E por fim, a salvação da vida eterna no século futuro. Tem promessa de Deus para a nossa vida. O rancor, irmão, o ódio, a raiva, o ressentimento, só trazem coisas ruins para os nossos corações, só atraem maus pensamentos, só atraem, irmãos, enfim, coisas que nos levam para baixo, que nos levam para próximo da derrota. Os irmãos podem ver que uma pessoa rancorosa de espírito, de coração, é difícil de ficar perto dela, ela é amarga, uma pessoa maledicente, uma pessoa que nada está bom. Se você não vigiar, irmão, eu não vigiar, nós nos transformaremos nesse tipo de gente. Os filhos se afastam, os amigos se afastam, e digo aos irmãos, até Deus se afasta. E só fica perto de nós a inveja, como eu já disse, o rancor e o nosso adversário, que com isso vai minar a nossa fé, para nos afastar do Evangelho do Senhor Jesus. Abre o teu coração. Ouça essa palavra. Seja qual for o tesouro que você está agarrado. E esse moço ainda agarrava em propriedades, em prata, em ouro, que lhe trariam algum conforto, algum bem-estar aqui na terra, terreno. E quando nós fazemos uma riqueza, esses sentimentos dos quais nós estamos falando a palavra inteira, agarrados naquilo, a maior e a pior riqueza que um homem pode constituir para si é a razão. Ele se pega na sua razão, ela se pega na sua razão, não volta atrás, não pede perdão, não retrocede e vai, irmão, desgraçando a sua vida e a vida dos que estão à sua volta. Humilha-te, Deus te exaltará. Eu não abaixo a cabeça para homem nenhum, eu não volto, eu tenho sangue de espanhol, eu tenho sangue de índio, meu sangue ferve, irmão, irmã, tenha sobre ti o sangue de Jesus Cristo, pela palavra de Deus. Será que essa pandemia não está ensinando nada para nós? Tudo que nós estamos passando, rico, pobres, negros, brancos, indoutos, doutores, todos foram nivelados, todos dependentes, única e exclusivamente da misericórdia de Deus. E faz teste de vacina, e faz teste de remédio, uma hora o remédio presta, outra hora o mesmo remédio que presta mata, o povo está em convulsão, em confusão, e Deus do céu olhando, esperando a igreja dar o menor sinal de humilhação, de arrependimento, para que o Senhor venha derramar a sua graça. Com o coração altivo, irmão, o maior exemplo de que com Deus se fala de baixo para cima, e não de cima para baixo, é o de Zaqueu publicano.
Ele estava em cima de uma árvore, era um homem rico, mas era pequenininho. A riqueza não fez ele ser grande de tamanho. Subiu numa figueira brava para ver o Senhor passar, para ter uma visão privilegiada. Nós não falamos com Deus assim, ó, Deus, preciso de Ti. Nós falamos assim, Senhor, preciso de Ti. Ele está mais alto do que nós. A palavra diz que Ele mora nas nuvens inacessíveis. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor disse para Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Desce, irmão, de algum lugar que você esteja, e vem aos pés do Mestre que fala contigo essa noite pela palavra. E o Senhor te diz, se você abaixar-te aos meus pés, porei as minhas mãos sobre a tua cabeça, e derramarei sobre ti uma unção maravilhosa. Mas precisa descer. Precisa estar abaixo da palavra. Precisa estar abaixo do Espírito de Deus. Com o espírito altivo, com o coração elevado, amargurado da maneira que você está, não será possível você receber a bênção de Deus. Não será possível o Senhor tocar em você. Porque eu e você, irmãos, criamos um escudo da nossa intransigência, um escudo da nossa teimosia, da nossa dureza de coração. E a palavra diz que o Senhor está à porta e bate. Ele é Deus, irmão, Ele entra com porta e tudo, mas Ele bate, te dando a liberdade de aceitar ou não. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, glória ao Senhor. Ouçamos essa santa palavra e vamos abrir o nosso coração para o nosso Deus, amados irmãos. O Senhor está batendo no teu coração, abre depressa. Não tem um hino que fala, não sentes, Cristo está batendo. Contigo Ele quer cear. Por que ainda estás temendo? Ele quer te abraçar. Deus não quer nos repreender, não quer nos reprovar, não quer nos fazer mal, não quer, enfim, nos jogar fora. Deus nos quer abraçar, irmão. Quando aquela pessoa está com grande angústia, com grande fúria no seu coração, o Senhor vem e abraça. Um pai vem e abraça um filho com medo, uma filha nervosa, uma esposa, e todo aquele furor é aplacado. Em nome de Jesus Cristo, recebe o abraço de Deus. Pior, irmãos, pior. É que às vezes alguém nos faz alguma coisa e nós só sentimos que aquela situação está resolvida se a pessoa vier me pedir perdão. Irmão, esquece, essa pessoa não vai vir te pedir perdão. Perdoa agora em nome do Senhor Jesus. Que vaidade é essa? Onde você vai chegar com esse pensamento pequeno? Como você vai adorar um Deus que você não conhece? Se você é incapaz de perdoar alguém que você vê, que você sabe que é tão fraco quanto você não consegue ter um olhar de misericórdia pelo teu próximo, não, vou ficar aqui esperando, e ainda ora, Deus faz ele vir aqui, se não quebra as duas pernas dele, irmão, que judiação, você está perdendo tempo, você não está adorando a Deus, você está sendo um cavalo do diabo, você está enganando a quem? Porque no céu não tem morada para gente desse jeito, dessa qualidade, dessa marca, não tem, irmão. Está aqui a palavra. Não peço desculpas porque ela não é minha, é do Senhor. E você fica à vontade para mudar de live. Mas a Deus ninguém engana. Tira a tua máscara. Mostra quem você é diante de Deus. E coloca-te à disposição do reino do Senhor, dizendo, Deus, se o irmão errou contra mim, ou eu contra ele, pouco importa, eu quero seguir a minha vida. E tem mais, irmão, você fica remoendo raiva de gente que nem lembra que você existe, você deita e dorme, sem dormir, e fica fritando na cama, preocupado, a pessoa nem lembra que você existe. E você está aí, sofrendo, juntando o pensamento ruim, e o adversário aplaudindo, porque cada dia ele te leva mais longe. É como os irmãos ouvindo a minha voz pelo microfone, os irmãos ouvem agora de perto, agora ouve menos, até que não vai ouvir mais nada. Assim é a presença de Deus. Exatamente assim. Na medida que você vai se afastando, você vai ouvindo menos, até que você não ouve mais. E quando você para de ouvir, qual que é a sua primeira reação? Virar e sair andando. Não está ouvindo mais, não é comigo. E é quando muitos param no caminho. Deixa de ouvir, depois deixa de olhar para Cristo e depois deixa de tudo. Desiste da vida eterna. Irmão, chama pelo sangue do Senhor Jesus essa noite. Participa da Santa Ceia. Põe um ponto final nesse laço que o adversário colocou no teu caminho. E lembre-se que o nosso inimigo não vai parar de ouvir.
Mas se você quiser, parar de falar. Mas se você quiser, você pode parar de ouvir. Se você quiser. Irmão Rodrigo, então depende de mim? Totalmente de você. Só depende de você. Se você quiser, se você abrir o teu coração para o Senhor, as portas do céu estarão abertas para ti. E tudo aquilo que você precisar, tudo aquilo que Deus tiver que colocar no seu caminho, Deus porá para a glória do seu santo nome. Mas tem que abrir o coração. Tem que deixar Deus trabalhar, irmãos. Tem que deixar Deus agir da maneira que Ele quiser agir. Eu estou disposto essa noite, por um ponto final nas minhas angústias, e participarei da Santa Ceia junto com a Irmandade, glorificando o nome desse Deus santo e maravilhoso. O que quer que seja que você precisa, o que quer que seja que esteja sido colocado no seu caminho, para te impedir de caminhar, o Senhor arranca hoje toda a pedra em nome de Jesus Cristo. E te mostrará que para aquele que crer e aquele que ama e perdoa, sempre haverá um escape da parte de Deus. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Brunão, lembra aquele texto que eu falei para você? Vou ler esse texto. Vamos distrair para tudo. Está por aí para o telefone, foi? Senão eu vou ter que abrir meu e-mail para achar certamente. Um papelzinho grandinho. Uma folha sulfite não é também. Ela deve ter para perto de você. Vou fazer uma oração? Vamos. Se você não achar, eu acho pelo e-mail aqui. Amados, nós vamos orar a Deus agora? Esse mesmo. Vai aparecer na live aqui, não. Deus que abençoe. Irmãos, nós vamos orar agora pelo pão e pelo cálice. Vocês farão a mesma coisa aí na sua casa. Separou um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva. E nós vamos orar juntos. No momento de participar, de comer o pão e beber o cálice, eu vou instruir os irmãos, tá bom? Agora nós vamos fazer a oração. O que quer dizer essa oração? Que a partir desse momento, tornar-se-ão o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Representam para nós a comunhão do corpo e do sangue do Senhor. Então vamos juntos, ajoelhados, orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor Jesus. Amado Deus, nós estamos ajoelhados mais uma vez aos teus pés, em comunhão, para apresentar a Deus, Senhor, esses elementos. O pão, que a partir dessa oração é a comunhão do corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E da mesma forma o cálice simboliza a comunhão do sangue de nosso Senhor Jesus. Entregamos a Deus a vida da nossa irmandade, que nesse momento participará da Santa Ceia, que venhamos abrir o nosso coração a Deus, para fazer a Tua santa vontade na terra, não permitindo, Senhor, que coisas estranhas venham nos tirar da Tua presença, mas que o nosso coração esteja ligado ao Senhor, e que todas as vezes que clamarmos, o céu possa nos ouvir. Liberta-nos agora, ó Deus, de todos os maus sentimentos, de todo rancor, de todo embaraço, e coloca o nosso coração limpo diante de Ti, para participarmos dessa Santa Ceia. É o que nós pedimos a Deus e agradecemos, em nome do Senhor Jesus, bendito para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Vou pedir aos irmãos e às irmãs em casa que fiquem todos de pé nesse momento. Nós vamos cantar um hino agora antes de participar da Santa Ceia. Os irmãos prestem bem atenção como vai ser feito aqui no partir do pão e na apresentação do cálice, tá bom? Vamos cantar o cântico 394. Este pão
seu amor. É o Novo Testamento, no seu sangue expiador, com sincero sentimento, recordemos do Senhor. Vamos dar instrução agora para a Irmandade como participar. Na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 23, diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Todos os irmãos agora nas suas casas podem comer o pão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Terminando o pão, agora leremos o verso 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Façamos todos isso agora, irmãos, vamos participar do cálice. Amém. Continuando. Porque todas as vezes que beberdes, que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém e amém. Cumprimos mais esse mês a nossa missão, irmãos. Valeu o sacrifício do jejum, valeu o sacrifício das orações da madrugada que fizemos juntos, e o povo de Deus se perdoar e permitir que o Espírito Santo entre nos nossos corações, fazendo de nós pessoas melhores na presença de Deus. Não permita que nada te demova desse propósito, de estar na presença do Senhor. Crer é uma opção de cada um de nós. Escolha nessa noite crer, e o Senhor fará com que os seus tesouros sejam derramados sobre as nossas vidas. Agora nós vamos todos juntos, ajoelhados, agradecer pelo santo culto em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, nosso Altíssimo Deus, voltamos aos teus pés agora para agradecer pelo santo culto da ceia que o Senhor nos tem dado, pela tua presença, pela virtude do céu junto de nós. Sabemos que Deus tem nos iluminado com a sua graça maravilhosa e tem aberto os nossos corações para em tudo fazermos a tua santa vontade na terra. Senhor, queira abençoar a tua igreja, queira abençoar o teu povo, queira abençoar a nossa irmandade, que mais esse mês participou da Santa Ceia, na 4ª ou 5ª vez já nessa pandemia, Senhor, toda de forma online, mas que nós possamos ser aquecidos pelo Teu Espírito Santo e possamos, Senhor, crer que Tu estás recebendo desde o céu a nossa adoração e que todas as coisas que nos faltam serão supridas pelo Teu Espírito em nós. Senhor eterno, guarda a Tua palavra no nosso coração, que os nossos tesouros não estejam aqui nessa terra, glória a Deus, mas que eles estejam juntados, Senhor, aí no reino da Tua glória celestial. Nos ilumina, ó Deus, para estarmos sempre de acordo à Tua vontade nessa terra. Nos dá mais um hino, uma semana abençoada de paz, para que em tudo o que fizermos seja para a glória do nome do Senhor. É o que pedimos a Deus, em nome do Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Todos de pé novamente, irmãos. Vamos despedir com o cântico 191. Glória a Deus.
Jesus voltar, com glória triunfal, Ele me levará ao lar celestial. Eu viverei com Deus nessa real mansão, onde receberei o galardão com meu Senhor. Eu subirei no lar do céu, eu entrarei, paz e amor desfrutarei, do mundo nunca mais me lembrarei. Anjos e querubins ali contemplarei, com eles estarei diante do meu Rei. A Deus o Criador iremos adorar, e nos dê louvor de tributar com meu Senhor. Eu subirei no lar do céu, eu entrarei, paz e amor desfrutarei, do mundo nunca mais me lembrarei. Cristo irá no céu as bodas celebrar, e me fará entrar e tudo contemplar. Por fim conhecerei a face do meu Rei, sempre feliz serei com sua grei, com meu Senhor. Eu subirei no lar do céu, eu entrarei, paz e amor desfrutarei, do mundo nunca mais me lembrarei. Glória a Deus.
Glória a Deus. Estendam as mãos, irmãos, para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, o amor de Jesus e a palavra estejam em nossos corações. Amém. Uma boa noite, irmãos. Excelente semana a todos vós. Oreis por nós, porque estamos orando por vocês. E amanhã, às 20 horas, tem culto novamente. Paz de Deus, fiquem bem.